noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Posso sentar, irmãos? Quer dizer que tem um bocado de zoiado aí. A pessoa me perguntou: o que é que tem no zoio? Eu disse: zoio é um culto, menino. Oxi, é um culto. É um culto, é. Onde tem palavra, onde Jesus está, é um culto. E ponto final, acabou-se. E aí, prepara aí. Só digo isso, prepara aí. Amém? Vocês estão felizes? Diga glória a Deus. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo escreveu Marcos. Enquanto você procura aí, eu vou tomando água. Ah, vocês estão de fé, velho. Lá maior. Ah, vou dizendo que minha voz vai embora. Os caras ficam doidos. No dia que eu cantar aqui, esses meninos vão voar, velho. Marcos capítulo 8. Quem achou, diga glória a Deus. Eita, pastor Cássio, nem liguei o cronômetro aqui, ó. Mas hoje é vigília. Marcos 8. O tema da mensagem de hoje, pode colocar aqui no telão se tiver. Mas eu vou falar se não tiver. A intencionalidade de Jesus. E Jesus era intencional, pastor? Eu acho. Eu acho que o ministério de Jesus tinha um alvo. E por onde Jesus ia, todos os lugares que Jesus entrava, todos os comandos que Jesus dava, tinha uma intenção sim. Jesus ele tinha um tempo determinado para cumprir o cumprimento do seu propósito. Por isso ele não poderia perder tempo nenhum. Pelo contrário, ele precisava ser intencional. Para ele dizer: Pai, cumpri o propósito para o qual o Senhor me enviou. Agora voltarei para o meu lugar, sentadinho, esperando, preparando o lugar para os meus irmãos, enquanto eles lutam as guerras deles, me esperando, porque eu vou voltar já já para buscá-los. Então Jesus era intencional. Esse texto que nós vamos ler, ele tem várias peculiaridades nesse texto. O livro de Marcos, o evangelho que Marcos escreveu, traz muitas curas, muitos milagres de Jesus. Deixa aberto no capítulo 8. No capítulo 3, os 12 apóstolos são escolhidos. E dali até aqui, muitos milagres, muitas aparições de Jesus são escritas por Marcos. Deixa eu ler algumas para vocês ir situando. Várias parábolas de Jesus, parábola do semeador, Jesus explicando por várias parábolas, a cura do endemoniado gadareno, Jesus acalma a tempestade, isso tudo após a escolha dos 12 apóstolos. Tem a cura da filha de Jairo, a cura da mulher do fluxo de sangue. Tem detalhes importantes como a morte de João Batista. Aí no capítulo 6 tem a primeira multiplicação dos pães. Depois tem Jesus andando sobre o mar. Tem a cura da filha da mulher cirofenícia. A cura de um surdo, de um gago. Aí no final do capítulo 7, que vai iniciar, o começo do capítulo 8, é a segunda multiplicação dos pães. O que é que eu estou querendo dizer isso aqui? Durante todo esse processo, ficou registrado aqui pelo escritor. E a gente entende que os milagres que Jesus operava eram acompanhados e vistos por muitas pessoas. Amém? Muitas pessoas queriam ver o milagre. Algumas pessoas acreditavam que ele tinha poder para fazer o milagre. E nessa aglomeração de pessoas, o ministério de Jesus foi ficando conhecido em todos os lugares. Alguns milagres são escritos em todos os 4 evangelhos. O último versículo de Marcos, melhor de João, vai dizer que
que se fossem descritos tudo aquilo que Jesus fez, não teriam livros nesse mundo para poder registrar o que Jesus fez. O que é que eu estou querendo que vocês entendam com isso? Imagina quantos cegos Jesus curou que não está escrito aqui. Imagina quantas mulheres do fluxo de sangue Jesus curou que não está escrito aqui. E N milagres diferentes. Palavras que direcionavam o pessoal, as pessoas para mudarem o comportamento, para mudarem a sua forma de viver. Porque esse foi o ministério de Jesus. Mas a intenção de Jesus, igreja, era preparar pessoas para quando ele voltasse para o Pai. Por isso, a intencionalidade de Jesus. É por isso que eu me coloco hoje aqui para ministrar essa palavra, para dizer para que eu e você possamos ser intencionais no cumprimento daquilo que Jesus nos chamou para fazer. E não tem a ver com subir no púlpito para pregar, não tem a ver com liderar algo dentro da igreja, não. A sua vida fora daqui, porque dentro da igreja, todo mundo aparentemente tem uma áurea espiritual. O bom é que essa áurea espiritual também dê fruto lá fora. Mas geralmente não é assim. Mas que bom que a palavra do Senhor, ela está aqui para nos confrontar, para nos mostrar o erro e para nos levantar e continuar esse processo. Aprove ao Senhor colocar alguém aqui em cima para ministrar isso. Mas às vezes tem alguém lá fora que também ministra isso para a gente. Então a intenção de Jesus, ao escolher 12 apóstolos, era preparar esses 12. Era preparar eu e você como discípulos de Jesus, para não deixar de falar dessa palavra, para não deixar de falar sobre aquele que o Senhor Deus enviou na terra, o Jesus encarnado, aquele que dividiu 5 pães e 2 peixinhos e alimentou a multidão. Se Jesus era um Cristo encarnado, ele não fez aquilo sozinho, ele era homem. O pão e o peixe não apareceu do nada. Jesus usou as pessoas que estavam lá para alimentar os outros, assim como ele usa a minha vida e usa a sua vida, para que a gente possa alimentar os outros também. E nós vemos e ouvimos milagres e milagres de Jesus todos os dias. O fato de eu e você estarmos aqui hoje, vencemos um dia de trabalho, já é um milagre. Você pode dizer amém? Ah, pastor, milagre para mim, a tua conversão é um milagre, irmão. Porque quantas vezes você pode ter dito: será que um dia você é aceito por Jesus? Será que eu mereço? E o capítulo 8 traz um milagre tão específico, que é esse milagre que nós vamos conversar hoje. Mas eu quero que você entenda sobretudo, que fazendo uma interpretação do texto bíblico, não tem nada aqui jogado ao vento. Jesus vai falar para os discípulos que eles estão com a visão deturpada. Depois da escolha, mesmo vendo os milagres de Jesus, mesmo sendo acolhidos por Jesus, mesmo sendo acolhidos por Jesus, ainda assim os discípulos têm uma visão deturpada de quem é Jesus e, sobretudo, do que Jesus está fazendo como ministério na terra. Tem ou não tem semelhança comigo, com você? Quantas vezes Jesus nos livra de tantas coisas ruins? Quantas vezes nós choramos aos pés de Jesus, ouvimos palavras de amor dele, somos confrontados e o confronto nos amadurece. Ainda assim,
nós temos às vezes a visão deturpada do que é que Jesus quer fazer no meio de nós. Mas a intencionalidade de Jesus era preparar pessoas para que o ministério dele continuasse. Até quando, pastor? Até o dia que o céu abrir no meio e ele descer para buscar a sua igreja. Os discípulos de Jesus não morreram aqui. Eu e você continuamos. Você pode dizer amém? Nós somos discípulos de Jesus e a nossa visão sobre quem Jesus é não pode se ofuscar. Se acontecer de ofuscar a nossa visão, com certeza absoluta ele levantará outra saúba aqui para dizer para você: cuidado onde você anda, cuidado com quem você faz alianças, cuidado com o que alimenta o teu coração, para que você não perca de vista os princípios e ensinamentos deixados por Jesus, porque tem uma intenção clara. Qual é, pastor? Ganhar pelo menos mais uma vida para o reino dele, fazer aqueles que não conhecem serem conhecedores do sacrifício vivo de Jesus, para que eles possam se preparar, ter entendimento, transplantar o coração de pedra no coração de carne e reconhecer que apenas Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida. Esse papel é nosso, de falar quem é esse Jesus. E os 12 foram escolhidos. Vamos começar agora a pregar. Vou tomar mais água. Vejam, eu li aqui alguns milagres. Os discípulos andavam sentindo o cheiro de Jesus. Você consegue imaginar Jesus curando e os discípulos atrás, registrando, se emocionando, crendo que verdadeiramente Jesus era o Messias enviado por Deus? Vejam, todos eles tiveram essa oportunidade, mas veja o que diz o texto no versículo 14 do capítulo 8, acompanha comigo. Ora, os discípulos se esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um só. Jesus os preveniu dizendo, Jesus estava pregando, mas ele decidiu ir para outro lugar, para que aquela multidão fosse dissipada, e ele pudesse agora continuar o seu ministério, mas de outra forma, com menos pessoas, um ministério mais íntimo. E Jesus decidiu ir para o outro lado. Verso 15. Jesus os preveniu dizendo, fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus. Olha o que Jesus está falando para eles. Fiquem atentos, atenção, meus discípulos, e tomem cuidado, com o fermento dos fariseus. Fermento, você sabe que é um produto que coloca no bolo, no pão, na pizza, que faz crescer. Parece que é insignificante, né, Will? Mas ele faz a massa crescer. Jesus está falando, cuidado com o fermento que parece ser bom, é lindo, tem até função, mas cuidado. Fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Verso 16. E eles começaram a discutir entre si, dizendo, isso são os discípulos que viram os milagres. Ele diz isso porque não temos pão. Veja, começou o chororô. Jesus, verso 17, Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Olha, eles já tinham visto a multiplicação dos pães 2 vezes, e todos nós sabemos, porque nós lemos as escrituras, que toda vez que teve a multiplicação do pão, alimentou todo mundo e ainda sobrou. Não foi assim? É assim que Jesus faz na nossa vida. Ele cuida de nós a um ponto tão maravilhoso, que ainda sobra para a gente continuar a nossa jornada. Mas ainda assim, infelizmente, ainda há aqueles que reclamam. Jesus percebeu isso e perguntou, por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão?
Vocês ainda não perceberam, vocês ainda não percebem nem compreendem? Tem o coração endurecido. Jesus começa a questionar os discípulos. Olha o que ele fala sobre os discípulos, igreja. Tem olhos, não veem? Os olhos dos discípulos presenciaram vários milagres. Tem olhos e não veem? E tendo ouvidos, não ouvem? Quantos gritos de misericórdia, quantas palavras de comando dadas por Jesus. Você está curado, vai, levanta. Eles ouviram, esqueceram da noite para o dia. Discípulos imaturos. Mas eu repito, a intencionalidade de Jesus é preparar esses discípulos para quando ele voltar para o Pai, como ele está agora, sentado à destra, intercedendo por mim, por você, a igreja estivesse assim, um catarrento aqui em cima pregando, falho, mas dizendo, ele veio, nos transformou, nos deixou a ferramenta certa, para que a gente continue o ministério dele. Ah, pastor, mas está difícil. É isso que ele está dizendo. Cuidado com o fermento dos fariseus. Olha apenas para o alvo. Ouvidos e visão voltados para Jesus. É isso que ele está dizendo. Acompanha aí. Eu estou no 19. Quando partiu os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolheram? Olha Jesus perguntando. Jesus didático, o Jesus professor, o Jesus ensinando. Provinha de hoje. Quantos sobraram? Aí eles responderam 12. Verso 20. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? Perguntou de novo. 7. E o 21. Ao que Jesus lhe disse: vocês ainda não compreendem? Jesus pega os 12, senta os 12 no chão e começa a perguntar: o que é que vocês viram durante todo esse tempo, que vocês estão ainda questionando sobre o que é que eu vim fazer aqui? Será que os olhos de vocês não conseguiram captar os milagres que eu fiz e que, aqui é a minha convicção, mas também a sua, eu creio, que apenas Jesus pode fazer? As palavras que eu proferi, vou parafrasear Jesus muitas vezes, as palavras de cura que saíram da minha boca, as palavras de comando que saíram da minha boca, as palavras que mudaram a rota de muitas pessoas que saíram da minha boca, vocês não escutaram? E se escutaram, não gerou fruto dentro de vocês? É mais ou menos essa conversa. E aí você pode dizer, eita, Jesus ele tinha um modo muito peculiar, era o modo único de Jesus. Ele sabia o que é que ele estava fazendo na terra, preparando uma geração para continuar o seu ministério. Eu e você somos essa geração. Na transição do culto eu falei sobre ser radical. Ser radical é ser um crente. Eu não gosto da expressão crente, porque crente é uma pessoa que crê. E você pode crer em várias coisas. Mas eu gosto da expressão de filho de Deus, porque ele dá uma característica a você como filho de alguém superior. Porque o crente, ele pode crer em tantas coisas, mas um filho de Deus está dizendo para o mundo: eu sou filho de Deus, um Deus vivo e verdadeiro. Essa que tem que ser o nosso entendimento. E nós estamos aqui para fazer a vontade desse Deus fiel e verdadeiro. E ele foi radical em nos enviar o seu filho para que a partir e através do seu ministério nós pudéssemos ter a oportunidade, e a oportunidade está aqui, ó. Eu estou lendo para vocês a oportunidade da gente continuar pregando o ministério de Jesus, as boas novas de Jesus. Mas vamos lá, entenda, no capítulo 8, olha o contexto de Marcos, muitos milagres, escolha dos discípulos, dos apóstolos. Eles
passeiam, andam com Jesus para cima e para baixo, curando, libertando, direcionando. Então eles estão vendo o que Jesus está fazendo. Mas quando Jesus chama eles para ir para o outro lado, eles começam a questionar: será que a posição de conforto era tão grande para eles que eles tinham medo de sair? Será que a multidão que estava próxima deles mexia com o ego dos discípulos? Porque se você é discípulo de Jesus, as pessoas vão te reconhecer por isso. Esse é o pastor Lama, Aquiles. Então não sabe cantar, né? Aí você infla o seu ego porque você está ali pertinho de Jesus. É reconhecido até pela roupa que você usa, até pela forma de falar. Então os discípulos iam perder essa multidão atrás, os holofotes, os cliques, e agora iam para um lugar mais discreto. Aí mexe com a humanidade. Aí mexe com o que nós temos, as nossas falhas. Mas Jesus, eu repito e vou repetir até o final da mensagem, é intencional. Ele é intencional. Ele prepara um ambiente para que eu e você, olha para cá em nome de Jesus, não volte para casa com dúvida. E eu não vou nem gritar hoje, viu? Olha o verso 22. Vamos ler do 22 ao 26, no capítulo 8. Jesus é um mestre do ensino. Vê que coisa maravilhosa. Eu vou fazer versículo por versículo para a gente entender esse contexto aqui. A cura de um cego em Betsaida. Então chegaram a Betsaida, Jesus e os discípulos. Amém? Está todo mundo comigo, né? E lhe trouxeram um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Eles não pediram para Jesus curar o cego, pediram apenas para Jesus tocar no cego. Um deficiente visual, ele se expressa de uma forma, ele potencializa outras formas dele se comunicar com as pessoas e com o mundo. Então o tato, o toque era uma das características para que esse deficiente visual, esse cego de Betsaida, pudesse se comunicar com as pessoas, ter um relacionamento normal e natural com as pessoas, apesar da sua deficiência visual. Era através também do tato. E aquelas pessoas não pediram para Jesus curar, pediram para Jesus apenas tocar nesse cego, para que Jesus tivesse relacionamento com ele, de repente, para que ele sentisse o toque de alguém que era chamado de Messias, que tinha curado, que tinha fama de estar fazendo milagres e prodígios. Essa foi a petição daquele povo que estava ali. Chegaram para Jesus e pediram isso. Olha o verso 23. Jesus, tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. Levou-o para fora da aldeia. Ou seja, Jesus chega num lugar, as pessoas vão interpelar Jesus, procurar Jesus para que ele tocasse no cego de Betsaida. Jesus não toca, pega ele pela mão e leva ele literalmente para fora do povoado que ele estava, para fora da aldeia, para fora, para além, ou para ficar um pouco afastado das pessoas que estavam naquele povoado. O que será que aquelas pessoas que estavam ao redor, que conviviam com os cegos, com o cego, diziam para ele? O que será que aquelas pessoas que estavam, o que será que aquele lugar onde o cego morava, o que será que a cultura daquele povoado, o que será que a crença em adoração daquele povoado fazia com que ele cego ao ponto de Jesus pegá-lo pela mão e tirá-lo lá de dentro? Você já parou para pensar nisso? Porque Jesus poderia ali mesmo
curar o cego na frente de todo mundo, porque ele não curou lá atrás, ele não alimentou as multidões, à vista de todo mundo. Mas o texto fala no capítulo 23, Jesus tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia. E eu não vou me adentrar ao simbolismo ou à aplicação teológica do que é que isso pode representar para a gente no dia de hoje. Tem muita coisa, até citei algumas, mas isso fica para outra hora. Eu quero que vocês entendam hoje que Jesus está aqui sendo um professor didático, pedagógico. Ele está ensinando aos discípulos como eles têm que agir. Preste atenção. Então, cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Você lembra que também já teve um cego que Jesus cuspiu no chão, fez a lama, tocou no olho e ele ficou são? Aqui não fala que quando Jesus cospe nos olhos deles, ou melhor, você pode entender, na sua versão pode estar, Jesus lubrificou as mãos e tocou no olho do cego. Mas Jesus não deu um comando de cura. Então cuspiu nos olhos do homem e, impondo-lhes as mãos, e aqui tem algo característico, diferente de Jesus. Por 2 vezes Jesus impõe as mãos sobre esse homem. E, impondo-lhes as mãos, perguntou: você vê alguma coisa? Esse homem certamente tinha 2 visões. Você vai entender agora. Uma dentro do povoado e uma fora do povoado. A dentro do povoado, eles eram alimentados pelo fermento dos fariseus. Lembra que Jesus questionou os discípulos? Mas ele traz o cego para fora, para que o cego tivesse relacionamento com Jesus, para que o fermento dos fariseus, esse que Jesus falou que estava deturpando a visão dos discípulos, não continuasse a aniquilar a visão desse cego. Vem para fora do teu povoado, sai do lugar que está ofuscando a tua visão, sai do lugar que está limitando a tua visão, e vem para cá que eu vou te mostrar quem verdadeiramente eu sou, e você precisa aprender isso. Jesus está fazendo isso diante dos discípulos, assim como eu estou pregando diante de vocês. Jesus está falando para os discípulos: o mesmo fermento que está atrapalhando vocês em acreditar em quem eu sou, é o mesmo fermento que está cegando esse homem aqui, porque ele está num lugar, ele está com pessoas, ele está ouvindo coisas que não está fazendo ele crescer espiritualmente. Amém? Olha o verso 24. Jesus faz uma pergunta para ele. Jesus não diz: seja curado. Jesus pergunta: você vê alguma coisa? Aí o homem responde. O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Ou seja, se esse cego é um cego de nascença, no seu impulso natural de sobrevivência, de contato, ele teve contato com árvores, abraçou árvores, tocou em árvores, alguém falou que é uma árvore, então ele tem uma memória sobre do que é árvore. Mas se o texto que não fala aqui, se esse é um homem que perdeu a sua visão na trajetória de vida, que já viu que era uma árvore, também tem um desenho do que é uma árvore. Ou seja, a visão desse homem ainda não está 100%. Ele não consegue ainda identificar o que está na frente dele. Ele vê homens como árvores que andam. Tem pessoas que veem Jesus como um guru espiritual. Tem pessoas que veem Jesus como alguém que veio e foi embora e nunca mais vai voltar. Está com a visão deturpada, ainda não está 100%. Mas olha para cá, Jesus já tirou ele lá de dentro, já colocou ele para cá e começou o processo. E Jesus pergunta para mim e para você: o que é que você está vendo? Se for ver homens como árvores que andam, beleza.
Você vai chegar lá. Mas se a resposta daquele homem fosse: eu não vejo nada. Olha o verso 26. O 25. Então Jesus novamente pôs as mãos sobre os olhos dele. Jesus, mais uma vez, impôs as mãos sobre esse homem. Será que Jesus não tinha poder para apenas uma vez impor as mãos e o homem ser curado? Tinha ou não tinha, igreja? Tinha, porque ele já fez. A voz de Jesus, Bruno, curava. Era preciso apenas um comando. Mas os discípulos de Jesus estavam vendo tudo isso acontecer. E por uma vez, igreja, os discípulos viram o ministério de Jesus antes de entrar para Betsaida. E nem por isso eles tiveram 100% de crença em quem Jesus era. Eles foram tocados apenas uma vez. Agora é a hora do segundo toque. E esse toque precisa produzir fruto nos discípulos. Por quê, pastor? Porque Jesus iria voltar para o Pai e eram os discípulos que iriam pregar a palavra transformadora de Jesus. Jesus é intencional. Quem está entendendo diz amém. Eu imagino os discípulos olhando para Jesus diante do cego de Betsaida e se perguntando por que ele está fazendo isso, por que ele ainda não o curou. Mas eu também entendo e creio que o processo de cura não acontece apenas no cego de Betsaida, mas acontece nos discípulos, e essa era a intenção de Jesus. Jesus usa o milagre desse cego para ensinar os seus discípulos. É ou não é a intencionalidade de Jesus? Então Jesus novamente põe as mãos sobre os olhos deles, e o homem, passando a ver claramente, ficou restabelecido e distinguia tudo de modo perfeito. Diga amém. Agora, após o segundo toque, já fora, e isso você precisa entender, Jesus está fora do povoado. Jesus está fora da aldeia. Tem lugares, me permita esse parênteses, para que fique bem ilustrado e explicado. Tem lugares que não nos cabem mais. Tem pessoas que não nos cabem mais. Tem conversas que não nos cabem mais. Tem atitudes que não nos cabem mais. Mas pastor, eu vou sair da minha casa, eu vou abandonar as pessoas? Não. Tem a ver com o seu comportamento. Tem a ver qual é a sua ideia radical de filho e de filha de Deus. Porque para ser chamado como mais um crente, está cheio. Poucos são aqueles que são chamados como verdadeiro filho e filha de Deus. É isso que Jesus está entranhando nesses homens, para que eles não sejam apenas mais um. Porque Jesus sabia, igreja, que o que viria pela frente para eles era muito difícil. Ou o que vem na nossa frente é fácil? Não é. Tenho certeza absoluta que não é. As nossas lutas, nós perdemos muitas coisas. Nós deixamos de ir para lugares que nós sonhamos e não conseguimos ir. Nós somos frustrados, nós somos abandonados e esquecidos. Isso dói.
Mas será que quando essa dor nos alcançar, e ela nos alcança, infelizmente, nós vamos reclamar e esquecer o que vimos e o que ouvimos Jesus? De forma nenhuma. É isso que ele está dizendo aqui nesse texto também. Vai chegar o tempo, meninos, os meninos sentados, que vão perseguir vocês por causa do meu nome. Vai chegar um tempo, menino, que vão querer fechar as portas da igreja por causa do meu nome. Vai chegar o tempo, menino, que dentro da faculdade, da universidade, da escola, a palavra de Deus vai ser chacota. Será que você está preparado para continuar sendo filho e filha de um Deus altíssimo e vivo? É sobre isso. Ou você vai dizer: eita, eu esqueci aquilo que eu vi. De repente aquele milagre que Jesus fez, de repente aquela multiplicação nem foi tão maravilhosa, nem foi tão assim, nem foi tão grande. É como se a bateria dos discípulos estivesse a 70%. Aí a intencionalidade de Jesus pega a tomada e diz assim: ó, vocês precisam ser 100%. Aí liga. Aí eles... O verso 26 diz assim: e Jesus mandou para casa, recomendando-lhe. Olha que coisa maravilhosa. Não entre na aldeia. Os discípulos que estavam sentados, os mais ligados, os mais atentos, disseram: ele está falando isso para a gente. Eu entendi, Jesus está falando isso para a gente, porque a gente duvidou dele. Ele está dizendo que existe uma aldeia que esse cego não pode mais voltar, porque alguma coisa acontece lá que atrapalha a intimidade dele com Deus. Jesus está dizendo para mim e para vocês, menino, que a gente não pode viver como a gente vivia lá, para que nada ofusque a nossa visão, porque tem algo muito maior. Jesus está falando isso para a gente. Aí eu acho que eles conversam entre eles e um vai dizer: eita, eu acho que não, tu tá muito CDF, não é isso não, a gente é bom, a gente é discípulo, a gente anda agarrado com ele, a gente não falha. Tu não lembra não da multidão atrás da gente também? Tu não lembra não que o povo queria tirar foto com a gente também não? Tu não lembra não que por causa do Jesus a gente ganhou um bocado de seguidor? A gente é bom. Aí de repente tem um ali que diz: tu tá ficando é doido, menino. Ele está falando isso para a gente porque a gente é ruim também, porque a gente negou, porque a gente não acreditou. Quando ele disse que a gente não estava mais vendo e nem mais ouvindo, tu acha que era com quem? Era comigo e contigo. Abteu, oi menino. Eu acho que a conversa era por aí, sentadinho, tomando um caldo de cana e conversando assim. E Jesus pega o cego, manda tirar: sai daí que aí não é o teu lugar. Aí faz um processo para que a visão dele continuasse no processo de 100%, assim como os discípulos não estavam 100%. Jesus toca mais uma vez no cego de Betsaida para dizer: agora sim, você saiu do lugar que limita a sua visão. Eu estou te mostrando que esse lugar não te pertence mais. Eu vou restaurar a tua visão e vou te dar um comando eterno. Olha o comando eterno de Jesus: vá para casa, porque casa, igreja, é lugar de descanso, casa é altar. A sua casa não é a casa de todo mundo. Só entra na sua casa quem você quer. Só senta na sua mesa quem você convida. Só come da sua comida quem você está disposto a abrir e assentar a sua mesa. Vá para casa, porque Jesus sabe que na casa dele é um altar. Agora, não vá para a sua aldeia. Qual é a sua aldeia? Quem é o teu povoado?
Quem era o povoado desse cego que Jesus falou para ele não voltar para lá? Era o povoado que está cheio de fermento de fariseu, cheio de fermento de Herodes, louco para tirar eu e você do fluxo correto da água, da fonte da vida, que vai nos levar a cumprir o nosso propósito, apesar das adversidades e tribulações, mas a nossa vista continua nele, o nosso olhar continua fito nele. O que está acontecendo do lado direito, do lado esquerdo, tem alguém lutando por nós, porque nós decidimos não voltar para o povoado e continuar com os olhos abertos, os ouvidos abertos, para colocar em prática o nosso ministério. Jesus fala isso para quem? Para os discípulos. Mas pastor, tem como provar isso? Tem. Porque a palavra do Senhor precisa ser lida no contexto. Jesus curou, os discípulos viram, ouviram e duvidaram, claudicaram, não acharam que tudo aquilo que eles viram era verdadeiro. Aí, espera aí, vou ensinar a vocês quem eu sou. Agora, e se fosse preciso, Will, Jesus ensinar de novo, ele ensinaria ou não? Com certeza. Quantas vezes for necessário. Quantas vezes for necessário. Olha o que diz o verso 27, para a gente terminar. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. Jesus sai de um lugar, vai para outro. Aí nesse outro lugar em Betsaida ele cura esse cego. Ou melhor, a palavra, o texto não fala na palavra cura. Jesus restaura a visão desse homem. Agora, Jesus, depois de ensinar os seus discípulos sobre isso, ele continua o seu propósito, ele continua o seu ministério com os 12. É a escolinha de Jesus. Dentre os 12 tinha um que o traiu, mas também teve a oportunidade de sentar à mesa, na cadeirinha da escola de Jesus e aprender. Teve um que negou, mas o mesmo que negou também curou. Não tem a ver com as suas falhas e com os seus erros, porque você vai errar e vai falhar. Tem a ver com você reconhecer que falhou, que errou e quem Jesus é. Judas não reconheceu quem Jesus era. Quando Judas traiu Jesus, igreja, claro que era preciso se cumprir as escrituras, as profecias, sobretudo do profeta messiânico Isaías, mas se Judas tivesse se arrependido e fosse aos pés de Jesus, ele seria restaurado, mas Judas preferiu ir para o outro lado. A escolha sempre foi de Judas. Abri esse parênteses. Então Jesus e os seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. O processo continua. Jesus parou um pouquinho aqui para ensinar e bora embora, menino, bora que tem muita coisa para a gente fazer. No caminho, diga assim, no caminho. No caminho traz a ideia para a gente de que a gente não pode ficar parado. Porque no caminho, lama está no caminho. Jesus no caminho, falando para eles, tem que ser assim, tem que ser assim. Cuidado com o fermento dos fariseus, cuidado com o fermento de Herodes, cuidado para vocês não se contaminarem com as coisas desse mundo, cuidado para vocês não se contaminarem com falsos profetas, com as heresias, com as ofertas maravilhosas que o mundo dá. É no caminho. Quem fica aqui sentado, confortável, aí naturalmente vai ter a visão limitada para as coisas de Jesus. No caminho perguntou-lhes, olha a pergunta do professor Jesus. Acho que Jesus estava com uma pipoca, andando e perguntando,
quem os outros dizem quem eu sou? Olha a pergunta de Jesus. Vê se não é uma pergunta intencional. Vê se não é um quiz de Jesus. Depois deles terem vivido tudo aquilo, depois eles tiveram uma aula de Jesus sobre restauração de visão, depois que Jesus jogou na cara deles com muita alegria, com muito amor: vocês estão assim, feito esse homem, ó. A visão limitada, dentro de uma aldeia, dentro de um lugar que não é para vocês estarem. Aí Jesus pergunta: quem os outros, para além dos discípulos? É como se a gente perguntasse para o mundo aí fora: quem você acha que é Jesus? Faz esse teste amanhã, no teu trabalho, na tua faculdade, onde você estiver. Vai ser cada resposta. É um mago, é uma lenda, é um crucifixo que ele está com a cabeça assim triste, chorando. Foi um homem que veio, mas morreu. Vou falar as maiores e diferentes histórias para você sobre quem é Jesus. Os discípulos responderam. Uns dizem que é João Batista. Veja que o nível aqui é diferente. As referências que esse povo tinha. Outros dizem que ele é Elias. Sabe quem é que está dizendo isso? O fermento dos fariseus. E ainda outros dizem que ele é um dos profetas. Mas nenhum disse que ele era o Messias. Porque o mundo aí fora está com uma visão deturpada. O mundo aí fora está vivendo dentro da aldeia. Ó Jesus ensinando de novo. Aí Jesus sentou os menininhos na cadeira para dizer: está vendo que o mundo lá fora está dentro da aldeia e por isso estão cegos? Agora eu chamei vocês, tudinho aqui, seus catarrentos, para você aprender que a visão de vocês precisa estar ampliada, para vocês entrarem na aldeia e dizer: existe um Jesus que pode transformar e ampliar a tua visão. Agora é preciso você sair daí e vir para a luz. Tu está entendendo o que Jesus está falando para eles? Vou acabar agora, viu? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, e outros ainda dizem que é um dos profetas. Que bênção! João Batista, que bênção! Elias, que bênção! E ainda diz que era um... Que bênção, que bênção, que bênção! Mas não entregou a vida por ninguém. Não é o Filho do Deus vivo. Eu e você podemos até ser uma bênção, mas nós não entregamos a nossa vida por ninguém. E o 29, outra pergunta de Jesus, afinal, para eles mudarem de fase. Então Jesus perguntou: e vocês? Que coisa linda! E vocês, quem dizem quem eu sou? Lembra lá atrás. Eu vou ler de novo para você não esquecer. No verso 14, acompanha comigo. Ora, os discípulos esqueceram de levar o pão e no barco não tinham consigo nenhum, senão um só. Jesus o preveniu dizendo: fiquem atentos e tomem cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles começaram a discutir entre si dizendo: ele diz isso porque não temos pão. Jesus percebeu isso e perguntou: por que vocês estão discutindo sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não perceberam nem compreendem? Olha o que Jesus está falando. Tem o coração endurecido? Tendo olhos não veem e tendo ouvidos não ouvem? Não se lembram de quando partiu os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços vocês... Jesus está falando para ele. E agora Jesus pergunta novamente. Depois da parada em Betsaida, depois do ensino acerca do cego de Betsaida, Jesus faz 2 perguntas. Jesus toca nos discípulos 2 vezes. A primeira pergunta: quem os de dentro dizem quem eu sou? De repente a conversa dos de dentro, aqueles é tão boa, massageia o nosso ego, porque chamar Jesus de João Batista é massa.
de Elias é fera. O fogo desceu do céu pela fé de Elias. Dos profetas, maravilhoso. Mas ele quer que eu e você reconheçamos quem ele é. É totalmente diferente o cenário. Porque a força que levará eu e você não está em João Batista, nem em Elias e nem nos profetas, mas nele. Aí a segunda pergunta, ou o segundo toque, diz assim: então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem quem eu sou? Cara, depois de toda essa aula, se os 12 ficassem calados, eu não sei o que é. Eu vou perguntar isso no céu. Ô Jesus, se naquela passagem lá de Marcos, capítulo 8, quando o Senhor perguntou pela segunda vez, se eles tivessem ficado calados, o Senhor ia fazer o que com eles? Ele ia dizer: é mistério. Mas teve um, e aqui, vou chamar de líder, eu vou chamar de pelo menos um representante, para o discurso não se alongar muito. E Jesus perguntou: e vocês quem dizem quem eu sou? Respondendo, Pedro lhe disse: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Depois de uma aula, a intencionalidade de Jesus deu fruto. Aqueles que esqueceram, aqueles que viram, que ouviram e de repente ficaram meio assim, agora está dizendo: o Senhor é o Cristo, é o Filho do Deus vivo. Agora vocês estão prontos para continuar o processo. Você pode ficar de pé em nome de Jesus. Eles foram levados para um lugar para serem treinados. Jesus, ele nos treina todos os dias. Para quê, pastor? Para a gente lutar as nossas guerras da forma correta. Será necessário deixar pessoas irem? Será necessário deixar de entrar em lugares que outrora você entrou? Será necessário mudar o seu comportamento diante das pessoas e diante das situações que o mundo nos oferta? Para quê, pastor? Para que o mundo entenda que existe um Cristo que governa a nossa vida. Pode tirar aqui, Léo. E esse é o Cristo, é o Deus vivo, é o próprio Deus encarnado que veio para transformar a história da raça humana. Olha para cá, em nome de Jesus, e eu vou encerrar. Aquela aldeia ficou apenas na curiosidade para saber o que aconteceu com aquele cego. Por quê? Porque ele não voltou para lá. Mas pastor, e se pessoas daquela aldeia quisessem ouvir e experimentar desse Jesus, elas vão ter que sair da aldeia, bater na porta do cego de Betsaida e perguntar para ele: o que foi que aconteceu? E ele vai dizer: o lugar onde eu estava limitava a minha visão, mas um dia um homem, está no texto, me pegou pela mão. Você consegue imaginar essa cena? Jesus te pegando pela mão, me tirou do lugar que limitava a minha visão, e agora eu voltei para minha casa. Curva a tua cabeça que nós vamos orar. Meu Deus, meu Pai, a tua palavra foi ministrada. Nós somos gratos porque a tua palavra, ela nos instrui, ela nos ensina, ela nos confronta. Porque o teu amor escrito nessas linhas milenares, que não perderam a sua função e nunca perderá até o dia que o Senhor voltar e nos buscar. Mas até lá, Pai, quando veremos homens como árvores andando, mesmo assim continuaremos até que a tua mão nos puxe para fora e nos leve a outro nível.
E aqui está a tua igreja. Eu não sei qual é a aldeia que eles estão vivendo. Eu não sei qual é o povoado que eles estão morando. Mas a minha oração hoje, Jesus, é que da mesma forma que o Senhor fez com o cego de Betsaida, pega a mão dos teus filhos e com a autoridade que o Senhor tem, puxa-os para fora. Lubrifica, Jesus, as tuas mãos com o teu cuspe, com a tua essência, com aquilo que vem de dentro do Senhor. Toca nos olhos deles. Se for preciso, Jesus, assim como tu fizestes com esse cego, toca mais uma vez, para que a visão seja aberta definitivamente, para que eles entendam que o lugar da adoração não é mais na aldeia e no povoado, mas sim no lugar onde eles chamam de casa, porque é lá na casa dos teus filhos que o altar precisa ser estabelecido, para que o teu santo e poderoso nome, Jesus, seja adorado, seja bendito, seja glorificado de dia e de noite, porque nós renderemos apenas ao Senhor o nosso louvor, a nossa adoração, até que o Senhor venha, ou até que o Senhor nos leve para ti. Venha, pastor Cássio, orar.